Recebemos no canal um comentário crítico à forma como a grande maioria dos padres tradicionalistas conduzem seus sermões na missa tridentina. Segundo o comentário, o fato de muitos padres lerem seus sermões seria sinal de incapacidade de pregar de forma autêntica e viva. Afirmações como: quem lê é porque não sabe pregar. Esses padres tradicionalistas não sabem fazer sermões. Sermão não é para ser lido. É para ser pregado. Mostram um desconforto que, embora compreensível do ponto de vista afetivo ou cultural, precisa ser avaliado com base na doutrina, na tradição e na prudência pastoral. Afinal, o que a Igreja realmente ensina sobre o modo correto de se pregar um sermão? A leitura preparada e bem elaborada é ilegítima ou mesmo inferior? O que nos dizem os santos padres, os concílios e a experiência multissecular da Igreja? A homilia, parte importante da Santa Missa. Segundo o Concílio Vaticano II, a homilia, ou sermão, deve ser altamente estimada como parte da própria liturgia, Sacrosanctum Concilium, N. 52. Não se trata de um momento separado ou meramente opinativo, mas de uma ação, cuja finalidade é explicar as leituras proclamadas, iluminar os fiéis sobre os mistérios da fé, aplicar os ensinamentos de Cristo à vida cotidiana. A Instrução Geral do Missal Romano número 65 confirma que a homilia deve ensinar a palavra de Deus e conduzir os fiéis à conversão, em sintonia com o tempo litúrgico e a realidade dos fiéis. Ou seja, mais importante do que o estilo do sermão, é sua fidelidade à palavra, sua clareza doutrinal e seu alcance pastoral. Os santos e a tradição, leitura não é inferior. Santo Agostinho ensinava que o pregador deve primeiro escutar a palavra de Deus em seu coração, antes de anunciá-la publicamente. Isso exige oração, silêncio e meditação, dificilmente compatíveis com pregações improvisadas e desorganizadas. São João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, preparava cuidadosamente suas homilias, muitas das quais sobreviveram escritas, e, portanto, sim, foram lidas, pregadas ou estruturadas por escrito. São Carlos Borromeu, após o Concílio de Trento, impôs que todos os padres da sua diocese escrevessem seus sermões com antecedência, como forma de evitar heresias, improvisações desastrosas e desvios doutrinais. Santo Afonso Maria de Ligório, grande pregador e mestre de moral, dizia que o pregador deve ter caridade na intenção, clareza na doutrina e ordem no discurso, e por isso escrevia cada palavra de seus sermões, inclusive os mais comoventes. Portanto, a leitura de sermões não é um erro, mas uma prática milenar, legítima e santa, usada por grandes santos e doutores da Igreja. O critério não é o improviso, mas a fidelidade ao Evangelho. Pregar é mais do que emocionar. Vivemos numa cultura audiovisual, marcada pela busca do impacto emocional e da espontaneidade. Muitos julgam que um sermão só é bom se for animado, engraçado ou retórico. Mas isso é um erro. A pregação não é um show de oratória. Não está ali para entreter ou conquistar aplausos, mas para ensinar a verdade, formar consciências e conduzir almas ao céu. Um sermão lido, mas fiel, profundo e claro, pode ser infinitamente mais eficaz do que um improviso cheio de frases de efeito e vazio doutrinal. Porque muitos padres tradicionalistas leem? Os padres tradicionalistas seguem uma formação litúrgica e doutrinal muito séria. Por isso, costumam preparar seus sermões com estudo, oração e estrutura. Ao lê-los, evitam erros doutrinais. Mantêm a fidelidade ao Evangelho e ao magistério. Oram o tempo dos fiéis com clareza e profundidade. Respeitam a solenidade do altar e do púlpito. Além disso, em ambientes onde a missa é celebrada em latim e com grande reverência, o estilo da pregação tende a refletir essa mesma sobriedade e profundidade, o que para alguns pode parecer frio, mas para outros é uma fonte de grande paz e edificação. Uma palavra aos que criticam. Entendemos que cada fiel tem a sua sensibilidade pessoal. Alguns preferem pregações mais espontâneas, outros mais profundas e meditativas. Mas isso não justifica críticas apressadas, julgamentos generalizados ou desprezo pela tradição da Igreja. A missa tridentina não é um pé no saco. Como comentado em nosso canal, ela é o tesouro de séculos de santidade. E os padres que a celebram, com humildade e fidelidade, merecem orações, apoio e respeito, não ataques infundados. Ler um sermão não é sinal de fraqueza, mas muitas vezes de prudência, zelo e reverência. A história da Igreja está cheia de grandes pregadores que escreviam e liam suas pregações com amor, precisão e santidade. Que possamos aprender com os santos a buscar conteúdo antes do estilo, fidelidade antes da vaidade e oração antes da emoção. E que nunca esqueçamos, o importante não é como o padre prega, mas o que ele prega, e com que espírito.